Pastor, irmão. Vamos dar início então a mais uma live, mais um vídeo, aonde que estaremos falando sobre as coisas de Deus. E vamos estar orando também. Mas antes disso tudo, eu queria pedir para você para curtir o canal, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Isso é muito importante para o evangelho crescer. E o YouTube vai reconhecer o canal e vai impulsionar os vídeos. E impulsionando, mais pessoas vão ver o Evangelho de Cristo. Amém? Então, na verdade, isto nós temos que fazer porque está chegando o final dos tempos, a gente já está vendo, já as coisas estão acontecendo. Então, temos que evangelizar, meus irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, nos colocamos à Tua presença para pedir a Tua misericórdia, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, visita, Senhor, essas pessoas. Senhor, não importa onde elas estão, Senhor, mas que Teu anjo vá visitá-las. Senhor, que se há uma enfermidade, Senhor, talvez, se o médico se enganou, mas o Senhor não se enganou. Senhor, eu peço a Ti, repreenda, Senhor, toda enfermidade. Se há alguma criança, Senhor, enferma, que ela venha a ser curada. Senhor, repreenda, Senhor, todo o mal, Senhor, naquela casa. Se ali, Senhor, tem um inimigo, Senhor, que, oh, meu Deus, quantas pessoas, Senhor, estão se perdendo nas drogas, no vício do álcool, Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Teu anjo venha acampar ao redor dessas pessoas que estão, Senhor, necessitadas. Senhor, dê uma bênção Tua, de ouvir a Tua voz, Senhor. Venha, Senhor, ter com essas pessoas. Oh, Jesus amado, venha abençoar, Senhor, transformar, Senhor, somente Tu podes, papai querido. Tudo isso, Senhor, eu te peço, eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Amém. Pastor Golomir está com a mensagem. Muito bem, meus irmãos, estamos entrando no ar, no estúdio, no canal, aí dessa live. Aí é onde tu está escutando, onde tu está assistindo, no teu caminhão, quem sabe no teu carro, aí na tua casa, também aonde tu te encontra, Senhor amado. Meus irmãos, nós queremos te cumprimentar com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. E queremos te, nesta noite, trazendo uma palavra através do livro de Lucas, que nessa tarde Deus me adiantou entre versículos da palavra do Senhor para nossos irmãos e trazer uma mensagem que é de acordo com o Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Queremos entrar agora. Abra a tua Bíblia aí. Abra teu livro sagrado, a Bíblia Sagrada. O livro de Lucas 7 e o verso 11. Vamos ler apenas 3 versículos da palavra do Senhor. E vamos ver o que Jesus falou com aquela mulher quando ela saía da cidade com a multidão de pessoas e o seu filho no caixão, para ir ao sepulcro. Era um defunto, né? Mas como a viúva saía fora, glória a Deus, entrava daqui para lá, na cidade. Aleluia. Vamos fazer a leitura então. Com a vida. Pode ler. Lucas 7, versículo 1. Apenas 3 versículos. Tendo Jesus concluído todas essas suas palavras,
dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, No 11. no 11, irmão, É. em dia subsequente dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se todos, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Glórias a Deus. É. Então, meus irmãos, aí a palavra que o Senhor nos alcançou para nós participar e tradicionar ela nesta noite, nesta live. O tempo todo, mas nós vamos tradicionar. Nós sabemos aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, que Jesus chegando na cidade de Naim, saía da cidade uma viúva desconsolada. Uma grande multidão acompanhando aquele corpo, aquele defunto, levando para o enterro. E Jesus entrando na cidade, e quando entrou na porta da cidade, ele deparou-se com aquela viúva. Ali aquela viúva desconsolada, chorando. E o seu filho único que ela tinha, o seu esposo tinha falecido, e agora veio a falecer o seu filho. Uma mãe, quando o esposo faleceu, ela teve conta com o seu filho do seu lado para ajudar a administrar sua casa. E aquela viúva saiu desconsolada da cidade. E Jesus deparou-se com aquela viúva e perguntou para aquela mulher: por que chora, mulher? E ela se queixou, ela contou para Jesus o que se passava. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, alguém daquela multidão no enterro, contemplou que a vida ia haver um movimento antes de sepultar aquele rapaz. E quando depararam com Jesus, alguém disse: é ele que vem vindo. E aí ele encontrou Jesus e Jesus consolou a mulher, aquela viúva. Glória a Deus. Não chores mais. E ele chegou então até o caixão e disse, quando abrir a tampa do caixão, abriram. E agora ele disse: levanta, mancebo. E o mancebo levantou. E ele, como ele era vida com abundância, ele tinha palavra de consolo, tinha palavra de ânimo, com a palavra fortalecimento, encontrando aquela multidão de gente ali, desanimado, nervoso, triste, Glória a Deus. por faltar aquele jovem daquela viúva. E ele disse: mas alguém no meio da multidão do defunto contemplou algo diferente na multidão que Jesus entrava na cidade de Naim. Glória a Deus. Aquela pessoa contemplou algo porque Jesus estava no meio do povo.
E o povo acompanhava, porque Jesus ressuscitava os mortos, Jesus curava os paralíticos, Jesus curava os coxos, Jesus curava os cegos, Jesus curava os mancebos, dava vista, curava canceroso, leproso. Por fim, onde Jesus passava, ele ia curando. E a multidão lhe acompanhava, porque queriam ver o que Jesus fazia na caminhada que ele fazia. Então, meus irmãos, nós vimos que Jesus não veio com propósito, ele veio com propósito de salvação, de ressuscitar os mortos. E nós vimos que hoje, nos dias atuais, que tem muitos mortos espirituais. Tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente. Glória a Deus. Mas ele ainda continua ressuscitando mortos. Só que nós não cremos, não temos aquela fé mais. Porque a iniquidade se multiplicou. Mas nós vimos que Jesus, quando ele deparou-se na porta formosa, aquela viúva encontrou a solução para o seu filho. Aquela viúva encontrou ali a paz, porque Jesus era paz. Jesus ele curava. Glória a Deus. Jesus ressuscitava os mortos. Santo é o Senhor. Imagina, meus irmãos, que a alegria daquela mãe, quando Jesus mandou aquele morto ressuscitar e ele entregou seu filho para sua mãe. Imagina a alegria da sua mãe quando recebeu aquele filho ressuscitado. E nós estamos pregando o Evangelho, estamos pregando a palavra, e estamos abrindo os olhos de alguém, porque tem muitas pessoas que estão cegos espiritual, tem muitas pessoas mortas espiritual, que Jesus está levantando. Glória a Deus. Jesus quer ressuscitar, Jesus quer preparar uma noiva, uma igreja zelosa, de boas obras, uma igreja com bom testemunho. Glória a Deus. Para chegar lá dentro aprendendo Deus. Está com a palavra, irmã? Aleluia, Deus, que maravilha. Meus irmãos, essa mulher aqui, a alegria dela foi ver o filho dela sendo ressuscitado pelo Senhor Jesus. E porque naquela época ali era complicado. A mulher, ela ficar viúva e perder o seu filho, geralmente passava por muita dificuldade. E então, quando ela viu que o filho dela ressuscitou, eu acredito que os olhos dela se maravilharam. E então o Senhor Jesus também deve ter se alegrado grandemente, porque viu que aquela mulher, ela necessitava de que o filho dela tivesse ao lado dela para poder ajudar ela, porque naquela época era complicado, era muito ruim mesmo. E, meus irmãos, esse mesmo Jesus que ele fez esse milagre lá em Naim, esse mesmo Jesus, ele continua ainda fazendo milagre em nosso meio, nos dias atuais, meu Deus, nos dias de hoje. É o mesmo Senhor Jesus que fala com todos nós de uma forma ou de outra. Quando Deus ele quis falar com Balaão, ele usou uma mula para falar com Balaão. Então, meus irmãos, Deus usa quem ele quer, muitas vezes para falar conosco.
Ele disse que se o povo parar de clamar, as pedras clamarão e não discutem, meus irmãos. Porque é a palavra do Senhor que fala. Só que o que acontece hoje, nós vivemos nos finais dos tempos, a Bíblia diz que a fé, ela esfriaria. E, meus irmãos, o povo realmente, ele está deixando a fé se esvair. E hoje, meus irmãos, muitas pessoas murmuram das coisas de Deus, mas não se dão o luxo de orar ao Senhor, não se dão o luxo de muitas vezes jejuar ao Senhor, não se dão o luxo de muitas vezes procurar a casa do Senhor. E murmuram porque a enfermidade bateu na porta da sua casa e começa a gastar com remédio, com medicamento, e sabendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele está ali do lado, ele é o mesmo que ressuscitou o filho daquela mulher. Ele é o mesmo no dia de hoje. Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas agora o povo, por sua vez, ele mudou. Ele abandonou. Meus irmãos, Satanás, ele vem e se infiltra no meio da igreja, usando até mesmo os lobos que estão no meio do rebanho, para dizer para esse povo que não é necessário andar desse jeito. Não, tu não precisa orar assim desse jeito. Para que tu vai gritar? Não precisa. Tu acha que Jesus ele é surdo? Não é assim que acontece, meus irmãos? É assim. Para que tu vai estar lá na igreja, vai estar lá orando, lá escutando aqueles loucos lá? Hoje vai passar uma série na televisão. Não é assim, meus irmãos? E naquele momento ali não existe enfermidade, não é verdade? Mas Satanás já está arrumando a cama dele já. E você está concordando. Ele está chegando com o manjar na frente. Tudo que tu quer está ali. Pipoquinha, um vinhozinho. Não é assim que funciona? E você vai aceitando tudo. Mas eu te digo uma coisa. Volte atrás e lembra como era antes. Aleluia. E levanta lá onde tu caiu lá atrás. Porque tu ainda está caído. Tu não notou, mas tu ainda está caído. Tu não tem força para orar. Tu não tem força para jejuar. O Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo, Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, mas não está acontecendo mais milagre que nem acontecia. Mas os irmãos hoje, a maioria hoje preferem falar bonito. Não existe intimidade. Preferem falar bonito. Não é verdade? Andar num bom carro. Hoje vai chover, hoje eu não vou na igreja, eu acho. Hoje está muito calor, eu não vou sair do ar-condicionado. Meus irmãos, vai se esfriando, daqui a pouquinho. Quando você viu, você já está enterrado até o pescoço. Aleluia, Satanás, ele preparou o terreno. Aleluia. Ele veio com um sapatinho de algodão e foi dizendo que desse jeito não faz mal, que desse jeito não quer dizer. Não vai na conversa aquele pastor, porque ele não sabe o que está falando. Ele nem conhece a Bíblia direito, e tu vai estar dando bola para o que ele está falando? Tu conhece mais do que ele, tu sabe? Jesus não quer só o coração? Ele quer só o teu coração. Como é que está o teu coração?
No dia, acho que Jesus ele vai abrir os peitos das pessoas, vai tomar só o coração. É só o coração, o resto vai ficar. E quem fala isso é o falso profeta. Meus irmãos, nós temos que se colocar cada vez mais nas mãos do Senhor Jesus. Nós temos que se colocar cada vez mais. Nós estamos chegando para o final dos tempos. Onde é que estão os obreiros de oração? Onde é que estão? E eles querem que aconteça milagre. Meu Deus do céu! Não, eles querem que haja como acontecia no passado, manifestação. Meus irmãos, enquanto os obreiros da seara do Senhor não botar a cabeça no chão, o milagre não vai acontecer. Jesus, ele está ali, ele é o mesmo. Ele não mudou, o mestre, ele continua sendo o mesmo. O mestre continua sendo o mesmo. O mesmo que curou o filho desta mulher. Ele continua no nosso meio igual. Mas agora ele quer que nós se coloquemos na presença dele e procurar fazer a vontade dele. Ir nos montes orar. Quem é que vai hoje? Vai nos montes orar, meus irmãos? Não, hoje vai ter um filme. Não, vou chegar a visita lá em casa. Não é assim que acontece, meus irmãos? É assim. É assim que acontece. Nós temos que aprender que o tempo do fim está se chegando. Que o tempo do fim está se chegando e as almas estão se perdendo. É hora de deixar de falar mal de um, falar mal do outro. E se agregar no jejum, na oração, chorar junto com os irmãos. Aleluia! O milagre vai acontecer. Eu tenho fé que o milagre vai acontecer. Às vezes eu oro, eu digo assim, Senhor, faz o que faz, como está escrito no livro de Joel, que nos últimos dias derramaria o teu espírito sobre toda a carne. Eu fico falando assim com o Senhor, eu digo, Senhor, por que não acontece? Mas também esse povo não me busca. Esse povo está com o coração endurecido. Aleluia! Que mastori rabalá. Eu até que eu queria ver o manifestar da graça. Mas como? O povo está com o coração fechado. Aleluia, Jesus. Não abre o seu coração. E o milagre não acontece. Aleluia. Mas eu espero que através agora dessa oração que o pastor Gudomiro vai fazer, você abre o seu coração, não importa onde você esteja, aleluia, que o milagre vai acontecer na tua vida. Eu creio e eu espero que você também creia também. Amém? Pastor? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite. Glória a Deus. Quem sabe tu está parado na caminhada. Quem sabe tu tem desanimado. Eu te convido nessa noite para te restaurar, para te regenerar. Venha junto com nós. Venha para a igreja. Venha para a casa do Pai. Porque Ele está de braços abertos te esperando. Ele está te convidando para te vir para a casa dele. Glória a Deus. O Pai sempre te espera o filho pródigo. Não há mais tempo, meu irmão, minha irmã, que você está parado. Se levanta. A palavra diz aqui. O filho da viúva de Nainha. Levanta-se, mancebo. E o mancebo levantou. Vamos orar? Glória a Deus. Pai,
Temos diante da tua presença, Senhor. Oh, Jesus Nesse amado. momento, Pai amado, Tu Senhor, és agradecendo, Senhor, maravilhoso, por Senhor. essa palavra que o Senhor nos Louvado tem nos seja, alcançado. Senhor, por santo Senhor nome. amado, o Senhor tem usado teu Oh, filho também. meu Deus. Nessa live, Santo, Senhor santo amado, é o está tendo Senhor, essa Jesus. palavra. Louvado Meu Deus, teu venha nome, ressuscitando, Senhor. Glória O a forte, ti. venha levantando, Senhor. Deus maravilhoso. Aquele que se encontra parado, desanimado Oh, na Jesus. caminhada. Santo, Senhor, santo, fortalece, Senhor. anima, Senhor amado, Deus, entre com providência estamos dentro dessa casa. necessitamos Vai da fazendo tua morada graça, no coração dessa pessoa, Pai. Ô Bendito Senhor, seja reconcilia, teu Senhor, santo o nome, fraco. Senhor. Reconcilia o Oh, desviado. Aquele que está parado na caminhada, Pai. E se compadece de cada um, Senhor. Aquele que se encontra enfermo, vai curando e vai libertando, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Ao Senhor, Ao Senhor.